É tempo de Botafogo. Se você quiser saber mais sobre como foi essa campanha, fica no vídeo. Sou Francis Pike, designer de marketing, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de como foi a campanha do Botafogo, campeão da Copa Libertadores da América 2024. Mas antes, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e vamos lá. Depois de um 2023 bastante tumultuado, para o Botafogo ter uma curva de aprendizado com os erros cometidos em 2023, em 2024 não poderia ter sido melhor, pelo menos na Copa Libertadores da América. Depois de um final de campeonato melancólico, o Botafogo começa 2024 na Copa Libertadores da América pelas fases preliminares, pré-Libertadores. Entrando na segunda fase, onde ele enfrentou a Aurora. Primeiro jogo meio difícil, 1-1, mas o segundo jogo foi bem tranquilo, 6-0 Botafogo no Newton Santos. Na fase seguinte, ele enfrenta o Red Bull Bragantino, que até aquele momento era um bom time. Botafogo ganha no Newton Santos por 2-1 e empata em Bragança Paulista em 1-1 com gol de Júnior Santos. Eu gosto muito do Júnior Santos. Já na fase de grupos, Botafogo começa de uma forma bizarra. Perde em casa na estreia por 3-1 pro Júnior Barranquilla e na estreia do Arthur Jorge, outro nome fundamental para esse título, perde por 1-0. Mas o time já mostrava uma melhora acentuada nesse primeiro jogo. Já nos jogos de volta da fase de grupos, Botafogo ganha da LDU em casa por 2-1, ganha do Universitário fora de casa por 1-0 e empata com o Júnior Barranquilla no último jogo em 0-0. Lembrando que no jogo do 1-0 contra o Universitário, o gol do Jefinho foi salvador. Botafogo classificado, mas com a pontuação mais ou menos, onde era mais provável que ele sempre decidisse os jogos fora de casa, que acabou sendo uma benção. No sorteio para as oitavas de final, o Botafogo pega o Palmeiras. Porra. Aí a gente pensa, Botafogo e Palmeiras depois de 2023 realmente não poderia ter sido melhor. Vamos acabar com todos os traumas de 23. E de uma vez só. No primeiro jogo, o Botafogo ganhou 2-1 no Newton Santos, uma partida muito acirrada, muito maneira. E no jogo de volta, 2-2, sendo que o Botafogo perde o Luiz Henrique no primeiro tempo, entre o Matheus Martins, que foi fundamental também para a classificação. O Botafogo estava ganhando de 2-0, deixou empatar, 2-2. O Palmeiras virou, mas o gol de Gomes bate na mão dele e ele faz o gol. Então, pela nova recomendação, anula-se o gol. Depois disso, o Botafogo pega o São Paulo, bicampeão da América, trimundial, Tasma do Morumbi. Primeiro jogo 0-0, mas quem foi lá ou assistiu ao jogo sabe que 4-0, 5-0 não teria sido um resultado ruim não, nem mentiroso. Mas como tem coisa que só acontece com o Botafogo, foi 0-0. Jogo de volta 1-1, um gol de Caleri aos 40 minutos do segundo tempo. Botafogo nos pênaltis. Passa, quase infarta metade da torcida, mas passou. Aí vem Botafogo e Peñarol. O mais provável seria um Botafogo e Flamengo. Mas, primeiro jogo, 5-0 Botafogo. Lembrando que o jogo só aconteceu no segundo tempo. Os 5 gols foram marcados no segundo tempo. Os uruguaios inventaram uma narrativa surreal com os PIBs deles que estavam presos. E alguns ainda estão presos aqui no Rio. E entre motos feridos, 3-1 o jogo. Botafogo classificado para a final. E a final, um caso à parte. As narrativas construídas pelo Hulk, pelo Davidson, pelo Everson, onde o Hulk ficou chateado porque, segundo ele, o Luiz Henrique disse que o Galo era um time de merda. Isso comprovou que é, realmente. Mas deixando as provocações de lado e as narrativas, o jogo começa, Gregory tenta arrancar a cabeça de Fausto Vera aos 29 segundos de jogo. O juiz, a princípio, não ia expulsar, ele puxa o cartão amarelo, mas depois de ver a cara do Fausto Vera cortada e saindo sangue, e o VAR ter chamado, aí ele expulsa o Gregory. Beleza. Aos 35 minutos do segundo tempo, o Luiz Henrique, numa jogada pela esquerda, toca para Marlon Freitas, que chuta, tem um bate-rebate lá na área, a bola sobra de novo para Luiz Henrique, que faz 1-0 Botafogo. Os 44 do primeiro tempo ainda, no lançamento de Almada, Luiz Henrique sofre falta de Everson, depois de uma falha maravilhosa do Arana, mas o VAR chama. O juiz olha no monitor e pênalti para Botafogo. Alex Telles cobra, o goleiro nem sai na foto, 2-0 Botafogo, fim do primeiro tempo. Aí com 2 minutos do segundo tempo, cobrança de escanteio do Hulk, Vargas sem pular, cabeceando no ângulo, 2-1 Botafogo. Vargas ainda perde mais umas 3 ou 4 oportunidades de frente pro gol, mas mesmo assim o Botafogo consegue suportar. Aí, com a entrada de Júnior Santos, óbvio, o que acontece? Gol. Aos 50 minutos do segundo tempo, uma jogada pela ponta direita, ele passa por 2 marcadores, toca para Matheus Martins, que não consegue chegar na bola. O zagueiro devolve a bola para o Júnior Santos, que marca 3-1. Fim de jogo, Botafogo campeão da Copa Libertadores 2024. Merecido? Nessa campanha pela Copa Libertadores da América, o Botafogo teve alguns protagonistas. Jefinho, o gol que ele fez contra o Universitário foi importantíssimo. Júnior Santos, que foi artilheiro da competição com 10 gols. E marcou o primeiro gol do Botafogo na competição e o último gol do Botafogo na competição. Estava jogando muito até se contundir. O John, que nunca tinha pegado pênaltis e deu um show contra o São Paulo, principalmente na disputa de pênaltis. O Jorge, que tem uma estratégia de jogo absurda. E esse time é muito bem treinado por ele. Os jogadores confiam nele, isso que é o mais importante. E os meninos de 20 milhões, Almada e Luiz Henrique.
Pô, esses dois são sensacionais. E uma menção especial para Marlon Freitas. Tá que pariu. Esse cara, tudo bem, em campo às vezes ele dá uns mole ali e tal. Ele é um volante não tão marcador. Mas a liderança que ele exerce sobre o time é um troço impressionante, cara. Ele realmente foi fundamental para que esse título viesse. E como remanescente de 23, merecido pra cacete, cara. Mas muito merecido. Pelo título, o Botafogo recebeu aproximadamente 23 milhões de dólares. E pela campanha inteira, 194 milhões, contando todas as fases. Como eu comentei no início do vídeo, a curva de aprendizado que o Botafogo teve em 2023 foi essencial para que viesse o título de 24. Lembrando que ainda existe a possibilidade do Botafogo ganhar o Campeonato Brasileiro. E com esse título, alguns mitos caíram. Primeiro, o Botafogo não tem torcida. O Botafogo levou aproximadamente 40 mil pessoas para Buenos Aires, 50 mil no Newton Santos, mais umas 5 em General Severiano, fora as outras tantas que estavam pelas ruas, tanto de Buenos Aires quanto do Rio de Janeiro. Festa do título também, acho que deu para ver que tem um número razoável de torcedores do Botafogo, então o Botafogo tem torcida. Agora você não pode cobrar para uma torcida tão sofrida quanto a do Botafogo comparecimentos se o time não dava nada em troca. Só porrada, e algumas porradas bem doídas. 2024 serviu para quebrar isso, né? Todas as vezes que o Botafogo foi pressionado e cobrado na Libertadores, e até alguns momentos no Campeonato Brasileiro também, mas ainda não acabou, o time se mostrou combativo e enfrentou todos os desafios de uma forma absurda. E afinal mostrou, né? Terceiro, o mental do Botafogo. Deus do céu, mental. Acho que esse pra mim é o ponto mais chato dessa ladainha toda que a imprensa fica falando, torcedores de rivais também ficam falando, e até alguns torcedores botafoguenses também. Aumentar. Alguns até mudaram, o psicológico. Que pariu, meu irmão. Pra começar, não é mental nem psicológico, é emocional. Seria emocional. Eu não sou psicólogo não, mas porra, mental não dá, né? E o fator emocional do Botafogo realmente pesou pra cacete. Mas muita coisa. Pesou muito contra os adversários. Porque a tranquilidade que esse grupo tem em jogar nos momentos mais adversos, porra, é impressionante. Se abala, lógico, se abala. Mas deixa transparecer em campo? Não, não deixa. Então você fazer uma final de Libertadores pela primeira vez na história, de muitos jogadores, técnico, torcida, num país estranho, que não foi dentro da sua casa, afinal. Você com 1 a menos desde os 30 segundos do primeiro tempo e você conseguir ganhar esse jogo já é um feito absurdo. Agora você ganhar de 3-1, porra, com 1 a menos. Lembrando que esse 1 a menos é o jogador que mais marcaria no meio de campo. O emocional do Botafogo realmente é absurdo. É uma coisa que deve ser levada em conta, sim, porque esse grupo foi trabalhado para isso e muito bem trabalhado. E acredito que agora o pessoal pare de falar que o mental do Botafogo é fraco. Até nas narrações, quando o Gregor foi expulso aos 30 segundos, meu Deus do céu, que coisa chata. Chato. Eu ouvi a final no mudo, confesso. E foi a melhor coisa que eu fiz. Quarto, tem coisas que sabe acontece com o Botafogo. E tal, surgiu por coisas positivas. Mas, com a derrocada do clube durante os anos, só se passou para uma coisa negativa. Mas parece que voltou a ser positivo. E realmente tem coisa que só acontece com o Botafogo. Lembrando que o Botafogo é o segundo time apenas a ganhar a Copa Libertadores vindo da pré-Libertadores. Primeiro foi Estudiantes, do Verón, em 2009. E nesse novo formato de final única, o Botafogo é o primeiro clube brasileiro a vir da pré-Libertadores e ser campeão. Mas é isso. A curva de aprendizado valeu. 2023 foi muito importante. E o mais importante disso foi que o clube aprendeu com os erros. Os jogadores aprenderam com os erros. E para 24 eles modificaram. Então eu acredito que apesar de 2023 ser um ano muito doído para o botafoguense, e foi doído pra cacete, serviu de aprendizado para 24. O time ficou mais forte, emocionalmente mais estruturado, o clube cresceu em estrutura, em planejamento e em confiança, já que o Textor decidiu entrar em campo para resolver alguns probleminhas que antes ficavam a cargo do todo-poderoso Mazzucchi. Que Deus o tenha em bom lugar, longe do Botafogo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam. E é isso, Spike Sports para vocês.